quero desejar a todos os pais e aos avós que são pais 2 vezes, felizes pais, Deus abençoe ricamente e dê sabedoria sempre para essa missão, que é prazerosa, porém a gente sabe que não é nada fácil, é uma grande responsabilidade, como as crianças cantaram, que não é mole não. Que o Senhor continue a falar conosco, agora por meio da sua palavra calada, que já falou conosco por meio dos hinos, por meio das crianças, que Ele continue a falar conosco, que nossos corações estejam abertos para continuar ouvindo o Senhor nessa manhã. Queria compartilhar com os irmãos um pedacinho da minha vida. Eu estava lembrando esses dias. Eu estava lembrando algumas coisas do trabalho. Eu lembrei, tem mais ou menos uns 10 anos, que eu participei de uma empresa de um departamento chamado Departamento de Qualidade. E o que fazia esse departamento? Nós avaliávamos as ligações de uma central de atendimento de um banco, para fazer o controle da qualidade. Enfim, verificar se a necessidade do cliente foi atendida com sucesso, avaliar se o operador atendeu bem esse cliente, se ele falou bem a língua portuguesa enquanto estava conversando com o cliente, se ele personalizou a ligação, enfim. A gente tinha lá um sistema com uma série de fatores, eram mais de 10. E por cada situação dessa, a gente atribuía uma notinha. Era um peso, mas era 20, era 30, 50, dependendo do que fosse. E nesse tipo de avaliação, a gente não podia ter parcialidade. Então, olha, o fulano é meu amigo. Aqui ele deu uma deslizada aqui, o cliente pediu, ele fez bem, mas ele é meu amigo, eu vou atribuir uma nota boa para ele. Não podia. Porque depois dessa auditoria que a gente fazia, tinha uma segunda auditoria da auditoria. Então ia ficar complicado. Também não podia ter jeitinho. Olha, aquela pessoa lá, ela é boazinha, ela é simpática. Vou dar uma subidinha da nota dela. Também não podia. Nada para favorecer ninguém. E aí o resultado do trabalho que a gente fazia nesse departamento de qualidade iam para os supervisores de atendimento e poderiam colaborar para 2 coisas. 2 coisas bem interessantes na vida profissional daquelas pessoas que trabalhavam na central de atendimento. Poderiam promover, ajudar numa promoção, porque aquela pessoa tinha boas notas na qualidade, e a nota da qualidade tinha maior peso na avaliação dela, ou até mesmo desligar um colaborador. Por exemplo, alguém que xingasse um cliente na linha, ou alguém que tivesse sequenciais avaliações negativas, e poderia complicar a vida. E aí eu fiquei relembrando desse negócio, ficou na minha cabeça, avaliação de qualidade. E eu lembrei de um texto da Palavra de Deus, que eu quero convidar os irmãos para abrirem, por favor. Lá em 2 Timóteo, nós vamos ler os versos 15 e 16. A palavra de Deus nos diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. E aí, na nova tradução da linguagem de hoje, tem uma linguagem um pouquinho mais próxima da nossa, ela diz o seguinte: faça todo o possível para conseguir a aprovação completa de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Então, pensando um pouquinho nesse tema de avaliação de qualidade, mas agora não no contexto que eu conversei com os irmãos no começo, falando dessa experiência profissional que eu tive, mas avaliação de qualidade no reino de Deus, pois aqui temos a orientação: faça todo o possível para conseguir a aprovação completa de Deus. Então, que fatores que a gente pode pensar um pouquinho nessa manhã, nessa avaliação de qualidade sob a ótica do reino de Deus? Então, vamos dividir esse nosso
nosso versículo, começando como obreiro que não tem que se envergonhar. Hoje aqui a gente está numa reunião muito bonita, muito gostosa. Quem chegou um pouquinho mais cedo participou de um café da manhã bem caprichado. Um ambiente muito gostoso, de comunhão, de alegria, de compartilhar a palavra. E o domingo é maravilhoso. Uma delícia começar a semana já assim. Começamos a semana bem. Mas quem nós somos nos outros 6 dias da semana? Agora na segunda começa até o sábado. O Senhor, Ele conhece todas as nossas ações. E mais que ações, Ele conhece até as nossas intenções. Como está escrito no Novo Testamento, que Jesus já falou que às vezes não precisamos chegar a fazer o pecado, alguma atitude de pecado, mas em pensar em fazer, já estamos pecando. E ainda que haja a tentativa de esconder alguma coisa, a palavra nos diz em Provérbios 15:3: os olhos do Senhor estão em toda parte, em todo lugar. Ele observa atentamente os maus e os bons. Lá no comecinho da Bíblia, se os irmãos puderem voltar um pouquinho, vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 3, e nós vamos ler dos versos 8 até o 10. Só para contextualizar, nessa parte de Gênesis, a Bíblia já nos tem contado sobre a criação do mundo. Deus criou todo mundo, um jardim maravilhoso, criou o homem, criou a mulher. E aconteceu uma coisa interessante. À tardinha, naquele soprar da brisa suave, conforme algumas versões da Bíblia, o Senhor ia passear no jardim com a sua criação. E aqui eu sei que tem irmãos que gostam de fazer caminhada na gamelinha. Já pensou no fim da tarde, o Senhor passeando com você na gamelinha? Ou 6 horas da manhã, para os mais corajosos que descem lá? Já pensou? Era isso que acontecia com Adão e Eva no jardim. Não tinha gamelinha, mas tinha o jardim do Éden, e eles iam passear lá junto com o Criador. Mas o que acontece? Teve uma tarde, um finzinho de tarde, que esse passeio teve um final muito triste. E é esse final triste que a gente vai ler aqui, Gênesis 3, de 8 até o 10. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aquele passeio de fim de tarde, que devia ser muito bom, teve um final triste. Acabou o passeio no fim da tarde. Por quê? Porque o pecado, a desobediência a Deus envergonha. A desobediência a Deus impede que a nossa comunhão com Ele fique mais estreita, como um passeio com Ele no fim da tarde, como havia no jardim. Acaba atrapalhando a alegria da nossa salvação. E a nossa comunhão com Deus fica prejudicada também, tal como ocorreu a comunhão no jardim entre Deus e o homem. E aí hoje em dia, a gente está falando um pouquinho de avaliação da qualidade, pensando em avaliação, e uma avaliação que nós estamos fazendo com nós mesmos, pensando na nossa vida. Como o Senhor olharia para a gente e falaria: esse é meu filho amado, eu tenho grande alegria nele. Ou então só de ouvir o passo do Senhor, da presença dele, ouvir o barulho do passo, a gente sai correndo para se esconder, porque a coisa está feia para o nosso lado, que estamos vivendo, estamos desobedecendo ao Senhor. E é interessante se perguntarmos aqui: é fácil amar a Deus? A maioria das respostas eu acredito que será sim. É fácil obedecer a Deus? Não. Mas a palavra de Deus nos ensina em João 14 que quem ama, obedece os mandamentos. Então, amar a Deus e obedecer estão totalmente vinculados. O amor a Deus é obediência. Então, como será que o Senhor olharia para nós? Que nós, do nosso lado, a gente possa fazer todo o possível para apresentarmos
como obreiros a Deus que não tenham do que se envergonhar, para a gente poder sempre desfrutar dessa bênção da comunhão de Deus, bem estreita, bem próxima na nossa vida. Um outro fator aqui da nossa avaliação está seguindo o versículo que diz assim: que maneja bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu um texto bem conhecido que a gente chama de a armadura de Deus, lá em Efésios 6, no verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra da verdade. Conhecendo a palavra de Deus, queridos, a gente tem como conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Tantas vezes fazemos orações e pedimos que orem conosco também, isso é muito bom, para o Senhor nos mostrar a sua vontade. E muitas vezes Ele mostra para nós a vontade dEle na palavra dEle, mas custa a gente acreditar, custa a gente entender que é a vontade dEle. Então o Senhor abre os nossos corações, os nossos entendimentos, para compreendermos a vontade dEle por meio da sua palavra. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a palavra da verdade, quando conhecemos o que é verdadeiro, a gente fica mais prudente, mais resistente, para não cair no que é falso. E também para ajudar e aconselhar as pessoas que estão ao nosso redor. Olha, não vai por aí. Isso daí é um caminho falso. É um caminho complicado. Vamos para o caminho do Senhor. Vamos buscar o que as Escrituras nos dizem. Quem já trabalhou como caixa de loja, de banco e tudo mais, sabe muito bem diferenciar uma nota falsa de uma nota verdadeira. Mas como que você aprende? Você vai fazer o seu curso de caixa, vai trabalhar na sua loja, você vai fazer um curso. Olha, essa daqui são as possíveis notas falsas. Se fosse isso, você teria que sempre se atualizar, porque cada vez inventa um golpe diferente. Você sabe o que é falso, conhecendo muito bem o que é verdadeiro. Melhor ainda, pais aqui presentes, o Senhor colocou para cada um de vocês uma responsabilidade. É um privilégio, mas é um privilégio que vem carregado com responsabilidade e desafios também. E é um tema que os irmãos já têm estudado muito desde o primeiro encontro. O papel de serem sacerdotes do lar. O sacerdote é aquele que vai guiar a sua família a Deus, que como cabeça do lar, instituído aqui pela palavra de Deus, com essa autoridade dada a você, papai, pelo próprio Senhor, que você seja um embaixador de Deus, o defensor da palavra de Deus dentro da sua família, para que, a começar por ela, outras pessoas também sejam influenciadas. Mas aí vem a pergunta: como que eu guio a minha família na palavra da verdade, se eu não conheço bem a palavra da verdade? Fica uma interrogação. Mas a própria Bíblia já nos dá algumas respostas. E às vezes você pode até pensar: não, estou bem, nesse quesito a minha avaliação foi uma pontuação boa. Eu vou no culto, eu ouço a rádio evangélica, eu leio mensagens de semana, eu mando meus filhos para a igreja. Mas isso tudo é muito importante. Continue fazendo o que você está fazendo e continue. Mas além disso, manejar bem a palavra é mais do que ser ouvinte da palavra, é ser um praticante da palavra do Senhor. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 22, temos uma suave advertência: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. E olha que grave que ele continua: enganando-vos a vós mesmos. Numa autoavaliação, como estamos propondo hoje, não há enganação, não há jeitinho. Se nós sejamos sinceros e tomemos a postura de sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Por quê? Isso vale para todos, mas hoje estamos falando um pouco mais voltado aos pais. Pais, essa responsabilidade, esse privilégio, esse desafio que o Senhor entregou na mão de cada um de vocês, é porque vocês são a referência para os seus filhos. E desde pequenininhos, eles estarão atentos a você. Temos uma experiência, temos uma pequenininha em casa, que agora está começando a observar alguns movimentos.
E outro dia tem um problema de ressecamento nas mãos, então quase toda hora tem que estar passando um creme, né? Para a mão não ficar ressecada. Ela viu passando a mão, quando eu olhei para ela, estava sentadinha, como se estivesse passando creme na mão. Ela já aprendeu, e a gente abrindo gaveta, já aprendeu a abrir gaveta. E assim vai, cada um aqui que tem filhos maiores vão ter experiência. A gente está começando só nesse caminho. É muito interessante, as crianças estão atentas a cada passo, a cada movimento. Meu pai uma vez contou, faz um tempo, não sei nem se ele lembra dessa história, acho que sim. Quando ele era criança, pequenininho, ele ia para a roça, lá para a plantação com meu avô. Eles iam até na estrada de chão, batido na estrada de terra. Estrada de terra, quando você anda, se cair uma chuvinha, tá meio molezinha lá, ela vai ficar mais fácil formar uma pegada. E ele falou que pequenininho, ele ia lá esticando a perna para pisar onde meu avô tinha pisado. Teve um outro comercial na TV que falou assim, o pai chegou para o menino e falou: menino, cuidado por onde você anda. Aí o menino respondeu para o pai: cuidado, senhor, porque eu estou seguindo seus passos. Então, querido pai, manejando bem a palavra de Deus, você vai ter possibilidade de cumprir esse papel bíblico que o Senhor entregou para você. Ser cabeça no seu lar, ser sacerdote no seu lar, embaixador da palavra. E aí você vai poder dar sábios conselhos aos seus filhos, quando ele chegar com aquelas perguntas difíceis de responder, que dizem que na adolescência aparecem inúmeras. Né? Tenho contato com alguns pais de adolescentes. Faço isso ou faço aquilo? Caso compre uma bicicleta, saio lá, saio cá, posso namorar com esse? Essa pergunta os pais não querem ouvir das meninas, mas tudo bem, a gente entende. E aí agora, o que eu faço na faculdade? Será que eu vou ficar nesse estágio ou vou procurar outro? Perguntas que acontecem no nosso dia a dia. Quando a gente tem embasamento na palavra de Deus, além da experiência que você já possui, da história de vida, de exemplos que já viveram, tem um fator a mais muito importante. Vocês vão poder dar conselhos carregados, baseados na palavra do Senhor, porque estão manejando bem a palavra da verdade. E sabe o que acontece, pai? Você vai ser um canal de bênçãos na sua família. Vai continuar sendo um canal de bênçãos na sua família. E o último fator, que está aqui na carta de Timóteo, que nós lemos, diz assim: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Na nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer: evite falatórios, pois os que fazem isso afastam as pessoas de Deus. E agora aqui eu queria convidá-los um pouquinho para pensar no que a gente tem feito com o que a gente ouve e com o que a gente fala. Estava lendo umas pesquisas sobre informação e qualidade de informação. Porque todos os dias nós somos bombardeados, seja por vídeo, por celular, pelo rádio, por material escrito, de informações diversas, fora ainda o que falamos e ouvimos. Tem informações muito úteis que a gente recebe, bastante úteis. Tem informações que são totalmente passageiras, são fúteis, são destrutivas, mas vem aquele bom de informação todo dia. Tem uma pesquisa dizendo que essa sobrecarga de informação que a gente tem hoje, ela se chama neurose do século XXI. Que a gente tem muita informação e não sabe o que fazer dessa informação, e muitas vezes travamos porque não sabemos o que fazer. Também estão mostrando, essa pesquisa mostra que a informação que uma pessoa adquire em uma semana, hoje em dia, é equivalente a toda a informação que uma pessoa do século XVII adquiria durante a vida toda. A vida toda. Uma semaninha comparando com uma vida de pessoa do século XVII. E aí o que acontece? Com tudo que nós ouvimos, que lemos, que assistimos na TV ou por vídeos no celular, na internet, ele vai passar por um processo normal, saudável, de raciocínio. Entra no nosso cérebro, tem todos os processamentos aí necessários e ocupa um lugar na nossa mente. Com base no que está nisso, a gente vai ter conteúdo para falar. Por exemplo, quando você vai fazer um seminário, apresentar um seminário na faculdade, na escola, você estuda, armazena aquele conteúdo para poder falar sobre. Assim por diante, em várias coisas que a gente vai adquirindo
de experiência, de conhecimento ao longo da vida. E aí, falando um pouco sobre essa questão, esse armazenamento de informações na nossa cabeça e sobre o que é saudável e o que não é. Em Mateus 12:34, Jesus está falando aos fariseus, e ele fala duas coisas muito interessantes. Eu vou comentar um pedacinho do capítulo. Primeiro ele fala que nós temos que nos preocupar não muito com o que entra na boca, mas o que sai dela. Porque a palavra dita ela já não vai voltar mais. E mais do que isso, ele diz assim que a boca fala do que o coração está cheio. E coração na Bíblia, toda vez que a gente lê coração, a gente pode entender como mente. É uma forma poética de se falar mente. Então, passando aqui para uma linguagem mais próxima, a boca fala do que a mente está cheia. E como que a gente tem enchido a nossa mente? Se a nossa mente está cheia de coisas más, coisas destrutivas, informações fúteis, para a gente começar a falar sobre isso, como dizem por aí. Se o que armazenamos na mente tem conteúdo impróprio, tem conteúdo que não deve ser falado, não deve ser repassado, também, se a gente começa a deixar isso como um processo muito natural, então começamos a filtrar o que assistimos, o que vemos, o que falamos, o que ouvimos, e mais do que isso, falando aos pais como sacerdote dos lares, começamos a zelar e a filtrar também o conteúdo que entra na nossa casa, deixamos os filhos armazenarem qualquer tipo de informação que seja até destrutiva, fica complicado. Se a mente está cheia de coisas más, de intenções más, sabe o que a gente vira? Sabe o que a gente vira quando a mente está cheia de coisas ruins, de intenções más e de coisas más? Viramos representantes oficiais credenciados com crachá e carteira assinada do tititi e do mimimi. Sabe o que é tititi e mimimi? O que é tititi? Tititi tem até uma revista aí que fica nas bancas que conta as fofocas. Tititi é fofoca, é conversa fútil que não leva a lugar nenhum. E aí o que acontece? A gente, representante do tititi, a gente não vai perder a oportunidade de passar para frente uma fofoca de última hora, a notícia mais quente do momento. Olha só, fulano, você sabe que fulano sabe blá 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 blá. Mas olha o ciclano, você não sabe o que ciclano fez? Blá 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 blá. E vai, representante oficial do tititi. Aí você recebe uma piada assim, com conteúdo impróprio, totalmente fútil. Ah, peraí, essa aqui eu vou encaminhar aqui, vou compartilhar no meu grupo lá do trabalho. Os caras vão rir muito dessa piada. E eu passo lá, eu como embaixador do Reino de Deus, passando piada que não deveria passar. E o pior, que com o tempo, essa coisa pode até ficar natural. E aí fica complicado. Quando eu menos vejo, já estou falando da vida do outro, eu já estou tendo conversas fúteis que não levam a nada, não tenho mais filtro, pode tudo e pode todas as coisas. E a minha cabeça só enchendo disso daí, de coisas que não devem. E o mimimi, Joyce? Mimimi é murmuração, é reclamar de tudo, reclamar de todos, nada tá bom. Tinha um desenho que era uma raposinha que tinha uma nuvenzinha cinza na cabeça dela e ficava: "Ah, vida, ah, dor, ah, céus." E aí fica essa pessoa cheia de murmuração. O pastor Haroldo, da igreja do quarto centenário, onde eu fui membro por 20 anos, ele gostava daquele hino "Conta as bênçãos, conta a plantação." A gente não combinou, mas foi o hino que a Mari tocou agora na hora das ofertas. E ele falava assim: porque quem conta as bênçãos não tem tempo para contar da vida dos outros e para reclamar. Então, vamos tomar cuidado, evitar as conversas inúteis e profanas, porque isso afasta as pessoas de Deus. Se eu conto as bênçãos, conto da palavra de Deus, armazeno um conteúdo bom da palavra do Senhor, eu vou ter coisas boas a falar, porque minha boca vai falar do que meu coração estiver cheio. E você, papai, como sacerdote do lar, a partir das suas escolhas pessoais e no que se estende à sua família, tem essa responsabilidade de zelar pelo que entra de informação na sua casa, na sua cabeça, e pela forma com que você fala na sua família, fala aos seus filhos,
buscando sabedoria sempre na palavra do Senhor. Lembrando que você é uma referência para os seus filhos. Provérbios 16, 23 e 24, nós lemos que o coração sábio ministra a sua boca, e seus lábios são hábeis para o ensino. As palavras agradáveis são como favos de mel, são doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Coração sábio, papai, ministrando a palavra de Deus aos seus filhos, nos conselhos, naquelas decisões difíceis que eles precisarão tomar. Palavras agradáveis e gentis para a sua esposinha, para as suas filhas, que as meninas precisam de palavras agradáveis, palavras de incentivo, porque revigora a saúde e a alegria de viver. Então, que as nossas conversas e o que nós ouvimos também, todo o conteúdo que armazenamos, nossas conversas, sejam construtivas e abençoadoras. O salmista nos diz lá em Salmo 19, 14, uma oração que deve ser uma oração de todo dia. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, ó Rei meu. E partindo já para a nossa parte conclusiva, voltando lá, no comecinho da história, do Departamento de Qualidade da Central de Atendimento. Essa avaliação que a gente fazia, por mais que algumas vezes nos enxergassem como tiranas, como chatas, porque a gente fazia essa avaliação de qualidade, ela só tinha um objetivo: ajudar a pessoa a melhorar. E tiveram histórias interessantes de pessoas que começaram como operadores de atendimento e estão como gerentes de áreas hoje, e passaram por esse processo de avaliação. E ela melhoraram aquela função que ela desempenhava na companhia para ir crescendo na carreira. E agora falando para a nossa autoavaliação à luz da palavra de Deus, para crescermos também na carreira de servo de Deus, buscando oferecer a Deus sempre o melhor. A diferença entre a avaliação de qualidade lá da central que eu comentei, ela tinha fruto para a carreira. Ponto. Essa avaliação de qualidade que eu estou falando, ela não tem fruto para a vida toda e fruto para a eternidade. Frutos que abençoam. Hoje é um dia muito alegre, Dia dos Pais, a gente já comemorou um pouquinho lá. Depois aqui vamos partir, muitos participam de um almoço gostoso ainda para comemorar com os pais. É dia de alegria, dia de celebração, mas por que não também ser um dia de reflexão? De uma reflexão que vai gerar uma mudança positiva na nossa vida. Uma reflexão que vai gerar frutos para a glória de Deus. E Deus é tão misericordioso, tão amoroso, papai, que Ele vai prover a você, sacerdote do seu lar. Que você veja essa promessa que Ele deixou para a gente no Salmo 128, se cumprindo na sua vida. Se você buscar ser um obreiro aprovado do Senhor. Olha que promessa linda que o Senhor deixou. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados de tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os filhos dos seus filhos e a paz em Jerusalém todos os dias da tua vida. Preste bem atenção. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Você pode ter essa promessa na sua vida, se cumprindo em sua vida, pela misericórdia e pelo amor de Deus. E o Senhor só pede que dia após dia sejamos firmes nos caminhos dele, buscando cumprir a vontade dele nas nossas vidas, e a consequência é essa, é a promessa de Deus se cumprindo no nosso viver. Então eu quero desejar um feliz Dia dos Pais, que esse momento de reflexão gere frutos não só para os pais, mas para cada um de nós, porque quando falamos da palavra do Senhor, ela deve começar a ser praticada, começar em mim. E que possamos, nós como filhos, também sermos canal de bênçãos para os nossos pais, honrando de acordo com a palavra do Senhor. Todos os pais aqui na igreja. E também quero agradecer todo mundo. Agora eu vou pedir para todo mundo ficar em pé.
E aí tem uma parte bem importante, onde a gente troca um pouquinho a ordem das coisas, mas os aniversariantes da semana. E nós tivemos uma simpática irmã que estava viajando no seu aniversário. Cadê a dona Margarete? Está por aí? A dona Margarete está aí. O maridão da dona Margarete está por aí para cantar o parabéns? Valdir está por aí? Para cantar o parabéns? Simpático Margarete.